Olá, está no ar o Sem Arrodeio. Nessa semana, a gente começa logo falando pelo assunto que dominou a pauta dos últimos dias, a pauta política aqui no Ceará e no Brasil, que foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no último sábado, dia 22, número que é o mesmo do partido do Bolsonaro, e na última terça-feira, a prisão dos outros envolvidos na trama golpista. A gente começa aqui, eu, professor João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, Felipe Klisman, jornalista, e a gente começa por aí, essa prisão do Jair Bolsonaro no último dia 22. A gente amanheceu o dia já com essa notícia, todos os noticiários, e foi um dia de muita movimentação. Como é que vocês receberam essa notícia? Feliz do país que, quando o marido é preso, a mulher pode ir visitá-lo no dia seguinte. Eunice Paiva não teve esse direito. Quando o marido dela foi preso, Rubens Paiva, nunca mais ela o viu, né? Então, nós estamos vivendo um momento de ampla democracia no país, onde as pessoas são acusadas, elas são investigadas, elas são julgadas e condenadas, e quando tem o trânsito em julgado, como aconteceu no dia 25, as pessoas vão ser presas, tendo garantia de todos os seus direitos, e a família, inclusive, podendo ir visitar. Então, nós estamos realmente vivendo um momento muito importante. É difícil, claro, é um ex-presidente da República, não é normal que um ex-presidente da República seja preso, mas também demonstra que as nossas instituições, elas estão cada vez mais fortes. Não obstante o esforço que foi feito por esse grupo de acabar com a democracia, acabar com o Estado democrático de direito. Então, no dia 22 de manhã, nós soubemos que o Jair Bolsonaro tentou, por curiosidade, usar um ferro de solda para poder tentar romper a tornozeleira eletrônica, talvez para ver o que tinha lá dentro, ou dizer porque estava ouvindo vozes, né? Então, já acordamos com essa notícia, né? E aí logo veio todo o aparato da direita, da extrema-direita, injustiça, isso é um absurdo, e aí levantaram um argumento extremamente perigoso, dizendo que aquela prisão se devia à vigília que tinha sido convocada por Flávio Bolsonaro, que não deu 30 pessoas no dia que teve, no sábado, né, na prisão à noite. Mas, na verdade, logo ficou comprovado que não tinha sido isso que aconteceu. Houve uma tentativa de Jair Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica, e isso é a aula básica de manual de que se você viola a tornozeleira eletrônica, você tem que ser preso. Então, essa que qualquer pessoa sabe disso. Não precisa nem violar, basta deixar descarregar. Basta descarregar que você para a pessoa normal, né? A pessoa comum. Isso, para descarregar. Então, logo sai um vídeo, o próprio Jair Bolsonaro assumindo que tentou lá, por curiosidade. Foi bulir, né? Foi mexer lá no que não devia, com ferro de solda. Assim, eu sei que muitas pessoas têm até ferro de solda em casa, mas eu não tenho ferro de solda em casa. Interessante que a primeira coisa que ele diz é curiosidade. Depois disseram, não, foi mal, ele estava doidão, estava meio era uma alucinação. Uma alucinação causada pelos remédios. Interessante que ele, com a alucinação, ele conseguiu fazer uma linha certinha lá. Então, como estava sendo feito, né? Então, tudo bem retinho, isso sob efeito de remédio. Então, a justificativa não colou. O Alexandre de Moraes decreta a prisão. Na verdade, ele transforma a prisão domiciliar em prisão em regime fechado por conta da tentativa de romper a tornozeleira. No dia 25, aí já é uma outra conversa. O processo do golpe ele é terminado, tem o trânsito em julgado, já finalizou, e aí a prisão que era preventiva ela vai ser convertida agora em prisão permanente por conta, aí sim, dos crimes cometidos em virtude da tentativa de golpe que teve lá o 8 de janeiro como o dia mais intenso, mas não foi só o 8 de janeiro, era um processo que vem acontecendo, na verdade, desde 2019. Todo mundo sabe que desde o início de 2019, desde o primeiro dia de governo Bolsonaro, já tinha essa pauta na ordem do dia, que foi adiada por conta da pandemia, né? E logo depois que eles tiveram condições de se reorganizar e passar da pandemia, eles tentaram novamente colocar em curso a ideia de permanecer no poder fora
das regras e leis instituídas para que alguém permaneça no poder. É um dia histórico, Sueli. É um dia histórico, Felipe. Né? Nós vemos não só um ex-presidente da República, mas general de 4 estrelas sendo preso. Nunca nesse país, nunca na história do Brasil, alguém que tentou um golpe foi preso. Nunca um militar foi preso. E não é qualquer militar, né? São generais. Inclusive, um deles, que o Augusto Heleno, disse que tem Alzheimer desde 2018. Aí fica a pergunta, como é que alguém com Alzheimer estava à frente do GSI, né, da segurança pública? Que governo era esse que colocava um sujeito com Alzheimer na frente do gabinete que cuidava da segurança do próprio presidente da República? Portanto, é de se louvar esse momento, embora seja um momento difícil, é também um momento que ratifica o poder das nossas instituições. Minha impressão desse dia 22, primeiro assim, perplexa de um ex, assim, eu nem quis comemorar, apesar de que eu acho muito justa a posição onde ele está hoje. Porque se fosse Lula ou qualquer um do lado adversário que tivesse tentado fazer minuta de golpe, ou metade disso, o negócio tinha sido muito... Quem defende hoje teria condenado, né? Mas eu quero ficar nessa história do dia 22. Um ex-presidente estava lá na prisão domiciliar e vai lá com uma solda elétrica tirar a tornozeleira. Primeiro que eu acho que aquele arremate horroroso que ele fez ali, por que ele não cortou o cabelo? Não era bem mais fácil que aquilo ali? Assim, eu acho que aquilo ali já tinha sido aberto e já foi a emenda da solda. Sim. Porque não precisava ele arrodear aquilo ali tudo de solda, né? Se era para tirar a tornozeleira, né? E aí tem uma outra história que eles querem dizer, os apoiadores do Bolsonaro, os filhos inclusive, que foi uma manifestação, que foi uma posição que foi tomada por conta desse ato religioso que ia ser feito na frente do Bolsonaro. E já existe uma outra vertente que fala, tem inclusive até eu li um artigo de um jornalista, falando que esse ato ali na frente poderia causar tumulto suficiente para impedir que a Polícia Federal conseguisse entrar naquele condomínio, porque a 200 metros no fundo do condomínio, no condomínio onde o Bolsonaro mora, existe uma pista de pouso. Então, assim, existe toda essa tese, se é verdade ou não, não sei, mas é meio que surreal um ex-presidente que está em prisão domiciliar tentar com a tornozeleira. Primeiro, que vocês devem ter visto a entrevista, a conversa dele com a agente da polícia, dizendo que foi curiosidade. E segundo, eu acho que após a orientação dos advogados, dizer que foi um surto. Sim. Aí, até que ponto essa segunda versão já não prepara por a posição posterior da defesa de alegar que por surto ele precisa voltar para a prisão domiciliar? Pois é, mas aí se ele tivesse ficado em casa e não tivesse feito tal, a chance dele se manter em prisão domiciliar, mesmo que ele fosse e voltasse, seria maior. Agora, com essa precipitação, estando na Superintendência da Polícia Federal, num quarto muito, muito luxuoso, porque se fosse na cartilha do bolsonarismo, era para estar lá na pior prisão possível, porque era isso que eles desejavam, por exemplo, ao presidente Lula. E Lula não teve esse privilégio de estar numa acomodação do jeito que ele está hoje. Mas ele teve, né? Porque está na Superintendência da Polícia Federal, era uma coisa menos... Mas lembro de um editorial do Estadão dizendo que Lula tinha que ir para a prisão comum, né? Tinha que ir para a Papuda. Então, o Bolsonaro, o modo como o Alexandre de Moraes tratou o Bolsonaro foi de forma extremamente respeitosa. Você não tem a imagem do Bolsonaro algemado, você não tem a imagem até do Bolsonaro... a maneira como os carros chegaram no condomínio, né? Então, isso, de uma certa forma, foi um ato humanitário do Alexandre de Moraes, mas também foi uma jogada política. Por que o bolsonarismo é o movimento político que mais utilizou da vitimização para poder chegar ao poder?
Então, eles precisavam dessa imagem de vitimização. De fatos midiáticos. De vigiar para poder ficar utilizando. Com essa coisa discreta, né? Não tem a imagem, né? Então, essa imagem não vai poder ser usada. Então, isso também foi um ataque muito grande na estratégia deles, que certamente eles queriam usar isso para vitimizar mais ainda. Inclusive, a imagem que a gente tem, depois da saída da casa dele, é uma imagem dele muito sorridente, sim, que a gente viu pelo vidro da sala da Polícia Federal, onde estava tranquilo, sorrindo, não parecia uma pessoa que estava no surto, né? E aí fica a questão, o Bolsonaro é um líder destemido e altivo, que se tiver a anistia ele vai governar, ou ele é um senhorzinho doentinho que entra em surto e não sabe o que está fazendo? Soluçando. Ele é alguém muito frágil, ou ele é um grande líder? Então, entre uma coisa e outra, as narrativas vão se perdendo diante dos fatos e da realidade, né? O que nós temos é que Bolsonaro agora cumpre os 27 anos e 3 meses de prisão, né? Ele pode, de algum modo, claro, por questões humanitárias, questões de saúde, como qualquer outra pessoa no Brasil, ir para a prisão domiciliar, mas ele está melhor cuidado na Polícia Federal do que em casa, né? Ele tem lá 24 horas, né? Por exemplo, a esposa dele vai estar aqui, né, participando de um lançamento de uma campanha. Então, se ele tivesse preso, ela não poderia vir. Então, ele está lá com o médico 24 horas, os médicos podem estar na hora que quiserem lá e os exames feitos, né, para que ele pudesse ser preso, demonstram que ele está plenamente bem de saúde. Então, aquilo que o Valdemar da Costa Neto falou, né, há umas 2 semanas atrás. Ele está doente, mas na hora que ele fica solto, ele fica bom. Então, o Valdemar da Costa Neto deu a senha. Diz qual é a doença dele. A doença dele é estar preso. Mas é isso, né? Não teve paciência para esperar as coisas acontecerem e tentou dar um golpe de Estado. E ele tanto é mau golpista como mau soldador. Vocês viram ali a fala do Flávio? Me lembrei disso agora. Se você não tiver, né, questionando a jornalista, se você não acreditar nessa versão, que os medicamentos causaram essa confusão mental, você vai estar negando a ciência. Logo eles, né, que negaram vacina, negaram a ciência, negaram tudo, né? E negaram os direitos humanos, e negaram o direito do Lula em visitar o neto quando morreu, né? Lula visitar o neto quando morreu, o direito das pessoas serem julgadas depois que cometem crimes. Então, inclusive, eles mesmos eram críticos desse sistema de tornozeleira. Sim. O próprio Eduardo dizia que eu não conseguia monitorar uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Está aí, consegue, monitora. Portanto, é fundamental que nós compreendamos que nesse processo ganha a democracia, ganham as instituições. É claro que para uma pessoa, né, claro que ninguém quer que as pessoas se deem mal, né? A justiça não é vingança, foi feita justiça, né? Foi não uma vingança, porque se fosse vingança, teria que ser tratado como ele diz que os outros devem ser tratados. Bandido comum, né? Como um bandido comum. Então não tem essa de agora os direitos humanos valem, sempre valeram. Serve para todo mundo, serve para o Bolsonaro, que era contra os direitos humanos. Os direitos humanos servem até para o Bolsonaro, que é contra os direitos humanos, né? É uma fala que, dentro da entrevista aí dos filhos, uma coisa que me chamou a atenção também nos últimos dias, é que eles falaram que o pai estava sendo vítima de terrorismo. Tortura, pronto, tortura a palavra. Aí eu achei tão interessante, me lembrei, no julgamento da Dilma, ele fazendo uma homenagem ao torturador, né? Ao Carlos Ustra, Brilhante Ustra. Ao Brilhante Ustra, né? Viva Brilhante Ustra, um torturador do regime militar. É muito contraditório. E lembrando que se fosse o Ustra julgando o Bolsonaro, sim, ele não estava vivo para contar a história, não. Ele tinha sido realmente torturado, porque tortura é o que se fazia na ditadura militar. Tortura é o que foi feito com o Rubens Paiva, tortura é o que foi feito com dezenas de pessoas que lutavam contra um regime militar, e muitos que nem lutavam, apenas estavam passando no lugar errado na hora errada e caíram lá. E o Ustra, ele não era qualquer torturador, ele era o torturador, ele era o cara que ia dar curso de tortura, ele que rodava o país inteiro ensinando como
torturar as pessoas, né? Então o Bolsonaro ele fique feliz do golpe dele não ter dado certo, porque senão ele não estaria vivendo no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, as pessoas têm direitos e ele teve todos os seus direitos respeitados, coisa que os presos comuns não têm. Né? Coisa que, por exemplo, o general Heleno, general Paulo Sérgio, general de 4 estrelas, né? O general Heleno que bateu e torturou e causou a morte de muitos estudantes no famoso congresso da UNE, né? E ele estava lá, o Heleno, participando, ele era o cara que liderava aquela invasão. Ele está preso no quartel, entre os seus, protegido, né? Então ganhando ainda até agora 35 mil por mês. Ganhando, e não vai perder, porque ele pode perder a patente, mas o salário vai permanecer. Permanece, vai ter aquilo que chama de morte ficta, né? Que aí a família passa a receber esses salários, né? Esse soldo, que é soldo, né? Que militar não tem salário, mas já tem soldo, receber o soldo dele lá. Ou seja, e daqui a pouco tá fora, tem quase 80 anos, já um senhor. 71, né? 70 é o Heleno? Acho que é 71. Depois a gente vê. Mas ele vai em algum momento para prisão domiciliar, como o Bolsonaro também vai. Por questões. Até porque esses 27 anos, vamos lá, Bolsonaro, tem a progressão de pena. Progressão de pena. O sexto da pena. Aí é interessante que todas essas questões que qualquer pessoa da direita vai falar mal. Progressão de pena, saidinha do Natal. Tudo isso que eles dizem que é um absurdo, que não deveria acontecer. Agora tem que valer. Eles vão ser beneficiados, porque todos têm a diferença. Eles têm advogado, né? E aí alguém disse assim, o advogado Bolsonaro estava defendendo ele. Mas também se o advogado, os filhos e o sócio não defender, quem que vai defender, né? Pelo menos alguém tem que defender o Bolsonaro. Porque ele mesmo não se defende, não. Ele só se complica. Quantos anos o Augusto 78, erramos 70, ele tem já uma idade bem avançada. Então ele vai em algum momento, por conta da fragilidade, né, e para prisão domiciliar, como o Collor também está em prisão domiciliar. Mas no caso do Bolsonaro, eu acho que vai demorar um pouco mais, por conta da tentativa de fuga, né, que não está explicado. E ainda mais, quem foi que ajudou? Quem foi que levou esse ferro de solda? Não tinha gente lá? Então vai ter uma investigação para saber o que foi que aconteceu. E se juntou mais de 2, é formação de quadrilha, organização criminosa para planejar um crime. Então, eu vi em algum lugar, professor, que a filha dele estava no momento, não sei se vocês viram isso, acho que um assessor e um irmão mais velho dele. Sim. Mas segundo ele, ninguém sabia que ele estava fazendo isso. Ele estava. É aquela história do bolsonarismo, né? Não existe fatos, existem versões. Então, e as versões valem mais do que os fatos. Mas é um ataque frontal ao pensamento, ao bolsonarismo como um todo. Enfraquece, claro que enfraquece. Ou ele sai como um bandido fujão, ou ele sai como um sujeito que não dá conta, que não tem mais que não dá conta de ensinar. Aí você compara com o Lula, que passou mais de 500 dias preso, saiu de lá mais magro, saiu de lá malhado e casado com a esposa mais jovem, né? Então, olha a diferença. E saiu de lá para ser presidente da República. Mas que triste também que na história brasileira, uma democracia que foi tão difícil de ser conquistada que os presidentes tenham que ser presos, né? 4 ex-presidentes presos, né? Tem um que está preso, que é o Collor, que está preso em casa. O Temer teve, não foi extinto os processos contra ele, mas ele passou um tempo preso. O Lula também, que os processos foram considerados nulos por conta da falta de parcialidade do juiz e por conta de não estar na instância que poderia ser feita, né? Então vai ter que começar todo de novo o processo do Lula. O Lula não tem nenhuma condenação criminal, e o Bolsonaro, que agora é um primeiro presidente da República preso por tentativa de golpe de Estado e não volta mais para poder incomodar os eleitores nas urnas, até porque ele já está aí passando o bastão e está tendo uma guerra dentro da família. Quem é que vai ser o indicado? Se vai ser o Flávio ou se vai ser a Michele? Porque não vai ser ninguém fora deles, não, né? Eles vão recuar, e tem que recuar mesmo. Hoje, essa semana, estava tendo o Paulo Figueiredo, né, o neto do João Batista Figueiredo, que disse que o Bolsonaro está sendo torturado,
O neto do João Batista Figueiredo disse que o Bolsonaro está sendo torturado. Ele disse que o Bolsonaro não tem mais condições de liderar o bolsonarismo, porque ele agora é um refém de uma ditadura. Então você perceba que essas pessoas falam o que elas querem, sem ter um mínimo nexo com a realidade. Cadê a ditadura? E ainda cadê a comoção pública? Lembra o que diziam? No fim do Bolsonaro que vai ter uma comoção pública, nós vamos ter... O Brasil vai parar. O Brasil vai parar. Todo mundo vai parar. Vai parar. Não aconteceu nada, ninguém é mais um que vai ser preso, que vai seguir. Então, o bolsonarismo... Nenhuma grande mobilização na porta da Polícia Federal no sábado passado houve essa grande mobilização. Não tem. E a vigília, nada? Não, teve 28, foram 28 a 30 pessoas, teve no sábado, pouca gente... Né? E assim, uma coisa que é muito perigosa. Primeiro, essa ideia da história que tentaram dizer que era uma perseguição religiosa. Isso é um problema muito sério. E segundo, ele disse que lá, o próprio Flávio falou isso, que na vigília ele falou para que os pastores e padres levassem as suas igrejas. Peraí, é isso que faz pastor e padre nas igrejas? Ficar defendendo o bandido condenado com trânsito em julgado pelo STF com tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e mais 5 crimes, que forma líder de organização criminosa. Então é uma pena que, infelizmente, algumas pessoas se apropriem do discurso religioso, se apropriem da fé alheia, das crenças dos outros para poder ficar defendendo o bandido. Inclusive eu vi até algumas palavras de pastor, um deputado pastor essa semana, e alguns religiosos falando que a igreja não é do bolsonarismo, que a igreja não é de partido, que essas pessoas parem de usar a fé e as igrejas para conseguir esse objetivo político. Sim, é muito importante a gente deixar isso cada vez mais evidente, né? Teve uma igreja daqui que proibiu missas e intenções. Intenção de missa até o próximo ano. Eu vi até um camarada que disse que foi à missa no domingo, aí alguém pediu pela saúde do Bolsonaro. Ele disse, tudo bem, quanto mais saudável ele tiver, mais tempo ele fica preso, né? Então pode rezar pela saúde dele. Depois dessa prisão, aí saiu a primeira pesquisa da CNT, né? Ela foi até o dia 25, então ela pegou alguns entrevistados, foram ouvidos já com o Bolsonaro preso. E são 7 cenários e Lula ganha em todos esses cenários. E também essa pesquisa mostra um pouco do aumento da popularidade dele. Você chegou a ver essa pesquisa? Sim, só que antes eu queria, só para fechar esse assunto do Bolsonaro, né, já que a gente está falando tem um grande público evangélico que segue a gente, de cristãos. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Provérbios 21:15. Só para a gente lembrar que quando a justiça é feita, os malfeitores se apavoram com a justiça, e quem é justo vai se alegrar com a justiça, né? E sim, eu vi a pesquisa, Sueli, e o que foi que aconteceu? Qual foi o primeiro resultado imediato? O Lula subiu, o Bolsonaro desceu. A aprovação do governo subiu, a desaprovação caiu. Né? O Lula vence em todos os cenários de qualquer bolsonarista. O melhor entre eles é Michele Bolsonaro, né? Que eu acho que seja um jogo que está jogado. Eles não vão abrir para o Centrão. Eles não vão permitir que o Tarcísio de Freitas... Até porque eles vão dar o espólio do Bolsonaro para qualquer outro grupo. Não vão. Eles vão ficar na família, vão garantir a vida pública pelas próximas décadas, né? Vão ter esse ativo político, né? Mas assim, aí vai ficar a briga interna. É o Flávio ou é a Michele? O Flávio está se colocando como ele sendo este que vai ser o herdeiro, né? Mas a Michele também está correndo ali por fora, mas ela não é confiável para os bolsonaros, né? Eles não a consideram um Bolsonaro, né? Então, eles vão de algum modo tentar manter, e aí eu acho o candidato que seria, digamos, natural, seria o Eduardo. O Eduardo parece mais com o Jair, no modo de falar, nas ideias, naquela forma Bolsonaro de ser. Só que ele se inviabilizou. Ele criou uma estratégia errada. Ele armou contra o país, né? Provocou tarifas que hoje já nem existem mais, né? Não pode voltar ao Brasil. Ele acabou
se colocando numa situação de inviabilizar a sua própria candidatura, né? E aí sobrou para o Flávio, né? Que aí também vem um cálculo do Flávio Bolsonaro. Vale a pena perder o mandato de senador? Né? Mas vai ter um Bolsonaro, porque não vai ser o Tarcísio de Freitas. Porque se for o Tarcísio de Freitas, a família Bolsonaro acaba, no sentido de que eles não vão ter mais nenhuma chance de conseguir se recolocar, porque vai deslocar para esse bolsonarismo sem os bolsonaros, que é o plano do Tarcísio de Freitas, manter o bolsonarismo vivo, sem agora ter os bolsonaros no caminho, vestindo uma fantasia de moderado, que ele não é, porque um sujeito que diz que diploma não serve para nada não é um sujeito moderado. Um sujeito que diz que o STF, que todo esse processo é uma perseguição, não pode ser considerado uma pessoa moderada. Então ele é extrema-direita, só que é uma extrema-direita que come de garfo e faca, que vai tentar se afastar do Bolsonaro para não ficar com a pecha de traidor, e vai esperar até o último momento saber se o Bolsonaro vai colocá-lo. A pesquisa mostra que a Michelle é melhor do que ele no embate ali com o Lula. É a que tem maior... Então também isso é ruim para o Tarcísio. Ele vai dizer, por que o Tarcísio se eu tenho aqui a Michelle, se eu tenho um Flávio que vai conseguir ali mais ou menos a mesma coisa, né? Então esse jogo está sendo jogado de uma forma muito rápida, muito intensa, e o Tarcísio de Freitas, que tem apenas projeto pessoal, que é o candidato dos ricos, eu acho que ele não encara ir contra o Bolsonaro, ir contra um candidato do Bolsonaro e abrir mão da candidatura em São Paulo, que já está quase dada como ele ganha, mas também eu tenho dúvidas sobre isso, porque cada eleição é eleição. O governo Tarcísio é péssimo em vários sentidos. Ele tem problema com os professores, ele tem problema com a segurança, ele tem problema com muita gente lá em São Paulo, né? Então ele talvez ele vá encarar, e aí em 2030 aí uma outra conversa, sem Bolsonaro e sem Lula, aí seja esse novo capítulo da democracia brasileira. De quem é que vai ser esse líder da direita e da esquerda. Você falou aí que o Eduardo se inviabilizou politicamente por conta essa campanha que ele fez nos Estados Unidos contra o Brasil, né, pela taxação, e eu vejo uma movimentação da Michelle tentando se cacifar e ser esse nome. Vamos lá. Tem um mês, mais ou menos, um mês e pouco, que o Ciro Gomes participou de um evento e chamou os bolsonaristas de imbecis. Né? Imbecis, e criticou essa estratégia do Eduardo Bolsonaro. Sim. E na última quarta-feira, a Michelle Bolsonaro postou na rede social dela, no Story, essa fala do Ciro atacando o bolsonarismo, os bolsonaristas, e colocou a frase, Ciro sendo Ciro. Um recado. Quer dizer, eu não acho nem um recado, são sinais que estão mostrando que esse pessoal não vai andar junto. Porque o Aécio disse que o PSDB não deve ir com o PL e nem com o PT. A Michelle Bolsonaro bota essa crítica ao Ciro Gomes no perfil dela, no Instagram, né? Sim. E agora no domingo, agora desse fim de semana, vem a Michelle Bolsonaro, vem o Sóstenes, vem Malta, o Magno Malta, vem todo mundo para o lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, ao governo do Estado, que desde o começo fala que ele representa a direita e que mostra a incoerência desse grupo da direita aqui tentar costurar essa aliança com Ciro Gomes. E eles são certos, né? Eles estão certos porque o Ciro ele é um adversário do bolsonarismo aberto, tá? Tentando fazer essa composição aqui. O próprio Aécio disse que ele é candidato, né? Do PSDB ao governo do Ceará. Não querem conversa com ele na nacional, é ao governo do Ceará para reconstruir. Portanto, essa questão aí de estar aqui no domingo, estará todo o staff ou dos grandes representantes da direita aqui para apoiar o senador Eduardo Girão, é uma demonstração de que a leitura que está sendo feita é exatamente essa. Talvez não dê para ganhar 2026,
Então vamos fortalecer o grupo, vamos manter o grupo coeso dentro desse espectro de extrema-direita, para que em 2030, sem o Lula, a gente consiga fazer um embate aí muito mais ferrinho com a esquerda, sem ter o Lula como candidato, né? E também conseguir esse grupo junto, eleger um bocado de gente pro Brasil afora, né? E sem falar que, enquanto a gente está falando aqui dos presidentes, né, que é a pesquisa de presidentes, o que está em jogo, o que os políticos estão falando é sobre o Congresso, sobre a Câmara e sobre o Senado. E aí, olha só qual é a promessa. Vamos eleger senadores para poder ter impeachment dos ministros do STF. Vamos eleger senadores para poder embarrear o governo. Então, eles estão apostando numa vitória do Lula, no sentido de que o Lula vai vencer, mas vai vencer enfraquecido, né? Ele vai vencer, vai virar um pato manco, aquele como chamam nos Estados Unidos, né? Alguém que não vai se reeleger, alguém que não vai conseguir ir para a urna, vai ter que indicar ali um sucessor, e a ideia de que um Congresso cada vez mais à direita, né, ele continue inviabilizando o governo, como o Congresso vem inviabilizando, tentando inviabilizar nesta legislatura. E por esses sinais que a gente conversou aqui sobre Michele atacar Ciro e essa vinda desses grandes caciques da direita e extrema-direita para o evento do Bolsonaro e do Girão. E o fato está preso, ele não vai ter evento, não. E um fato interessante é que, assim, quando estavam sendo construído um namoro, um noivado entre os bolsonaristas aqui do Ceará e o grupo do Ciro Gomes. E aí, quando tem esse namoro, que chega no casamento, a gente vai casar, o pai disse que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Bolsonaro foi preso sábado. Eu até agora não ouvi nenhuma palavra de solidariedade àqueles que estavam firmando esse compromisso. Sim, Roberto Cláudio, eu pelo menos não vi nenhum deles manifestando apoio ao grande líder da direita e extrema-direita, a quem eles estavam de namoro ou de noivado marcado. Mas casamento arranjado é assim mesmo. Ele não dura muito, não. Né? Se um casamento por conveniência, né, não tem vida longa, né? Então acho que é por aí. Era apenas, estava muito evidente, né? Era apenas um arranjo aqui para poder tirar o Eumano, tirar o PT. E o Eduardo Girão bateu o pé, fincou o pé e disse: não, existe aqui uma possibilidade de nós nos fortalecermos mesmo perdendo, né? Porque olha, o cálculo é muito simples. Você entrega a direita para o Ciro, nunca mais. Essa direita ela vai passar mais algumas décadas para poder se reestabelecer. Olha só, no governo o PT ou o Ciro, né? Vamos que ele seja eleito. O Ciro, e na oposição, o PT, o PSB, o governo. Então, acabou-se. Não tinha como, não ia ter como eles conseguirem se manejar. É fácil tirar alguém do governo. Quem nunca viu alguém ser eleito e romper com o vice, romper com todo mundo que ele elegeu e querer governar com outros amigos? Né? Então, e a gente a política ela é muito. A mudança é muito intensa, é muito rápida, né? Porque cada vez mais um grupo de políticos percebe a sociedade não como um corpo político, mas como um público, né? Como alguém que apenas vai estar lá assistindo as suas novelinhas, assistindo os seus stories de super-herói, né? Fazendo encenação. E não é isso. Né? Embora os nossos enxames digitais contemporâneos não formem uma comunidade política, não formem um corpo político, o fazer da democracia ele vai ensinando como a sociedade se comportar diante da democracia. Então ninguém aceita, e uma das coisas que fez o bolsonarismo ascender, essa direita ascender, foi justamente a autenticidade, né? Ele fala o que quer, não tem medo, não tem politicamente correto. Aí de repente você vê essas pessoas fazendo acordos com aqueles que há pouco tempo eles eram adversários, então perde o discurso. Então perderam um líder, perderam um discurso, então alguma coisa tinha que sobrar. O que é que sobra? Vamos juntar aqui, nem que seja 10%, 15%, vamos juntar aqui os nossos
os nossos raízes e vamos com mesmo os 300 de Esparta. Vamos juntar aqui 300 e vamos para cima. Né? Então, tem essa história do namoro arranjado, casamento arranjado. Agora é aquela música. Foi, mas não é mais a minha notificação favorita. Foi, mas não é mais a minha Sinto lhe dizer. Sinto lhe dizer, eu já esqueci você. Acabou. Próxima, né? Vamos lá para as próximas emoções. Para as próximas emoções, que uma das emoções, o TSE, na última quinta-feira, começou o julgamento daqueles 4 deputados estaduais e federais aqui do Ceará, né? Porque tem o Jaziel, que é deputado federal, a doutora Silvana, o Carmelo Neto e a Marta Gonçalves. Marta Gonçalves. E um que não é deputado, mas o Acilon, que era o presidente do PL em 2022. Eles estavam sendo julgados por fraude à cota de gênero. Na quinta-feira foi pedido vistas, né? Na quinta-feira o juiz votou lá, o Sebastião... Sebastião Reis Júnior, que era o relator. Votou pela perda do mandato do Alcides e do Carmelo Neto. O Carmelo Neto manteve o da Marta Gonçalves e da doutora Silvana. Só que o julgamento não foi continuado. Porque foi pedido vistas, né? O Sebastião pediu vistas, né? E o Sebastião foi que pediu vistas, né? O Antônio Carlos Teixeira era o relator que votou, que pediu o Antônio Carlos Ferreira. Era o relator e quem pediu vistas foi o Sebastião. Ele tem 30 dias para poder rever o processo e dar o seu voto. Então, isso aí vai ser... Isso aí deve ser para o ano que vem. Para o ano que vem, né? Então, 30 dias, 2026. E provavelmente eles vão terminar o mandato. Até porque já tiraram 3 anos, né? Vão terminar o mandato. A questão é ficar inelegível. Sim. Né? Porque é a cassação e a inelegibilidade, né? Do Alcides e do Carmelo. Então, a questão aí é se eles vão se tornar inelegíveis. Mas pelo voto do relator, não tem jeito. O relator disse que realmente aconteceram as fraudes, né? Que elas foram constatadas e que e por isso eles devem perder o mandato e se tornar inelegíveis, né? Você vê como demoram, né, as decisões judiciais no país, né? E aí é interessante que tem gente reclamando que a do Bolsonaro foi muito rápido. Ou é muito lento, ou é muito rápido. Qual é o problema? Então, quando é rápido é ruim, quando é lento é ruim, né? Então é importante a gente perceber essas contradições no discurso. O discurso é muito importante na política, mas ele tem que estar relacionado com os fatos. Né? Não tem lógica de acontecer, né? E aí, Felipe? Próximo ponto? Próximo ponto? O PSDB no Ceará. Sim, vamos lá. Qual deve ser o caminho do PSDB? Eu vi essa semana o prefeito Osíris, que até um dia desses era o presidente estadual do PSDB, que deu lugar ao Ciro Gomes, né? E eu acho que foi terça-feira, ele teve com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, né, que o governo do estado, apesar de ele ser do PSDB e estar dentro desse grupo que tem batido, né, o Osíris está nesse grupo pelo fato dele estar no PSDB e parte dessas pessoas que estão hoje batem no governo. Mas o governo tem sido parceiro do município de Massapê. Certeza. E o Osíris faz essa postagem lá com o secretário-chefe da Casa Civil e destaca isso, que apesar das posições políticas, existe a parceria. É muito difícil para o prefeito Osíris ou para qualquer prefeito do Ceará, dos municípios do Ceará, e seria abertamente oposição ao governo do estado. Né? Então, e o governo do estado também tem que ter essa atitude com qualquer município do Ceará. Não, uma coisa é a disputa política e outra coisa é o governo do estado. Então é um acerto esse entendimento, né, tanto do lado do prefeito como do lado do secretário Chagas Vieira, que as questões políticas elas fazem parte do processo. Uma coisa é a politics, a luta pelo poder. Outra coisa é a policy, a política pública, a gestão, né? Uma coisa é a luta pela governabilidade, outra coisa é a gestão da governança. Então, eles estão indo no âmbito da governança. Então, coisa que, por exemplo, o Hugo Mota não está fazendo, quando toma um lado. Coisa, por exemplo, que Davi Alcolumbre não está fazendo, quando não vai ao lançamento talvez... Os dois não foram, né? Nem o Mota, nem o Alcolumbre, né?
eu acho que do grande feito do governo, né? E aí Congresso, que é a isenção do imposto de renda. Que foi votado nas casas, né? Foi votado, inclusive o governo, o discurso da Gleisi, né, ela fez questão de ressaltar, de salientar a participação. Mas por que o Alcolumbre não foi? Porque ele está com raivinha, porque ele não quer que o presidente da República indique o ministro do STF, que está na Constituição, que é prerrogativa do presidente da República. Então, então a política tem que ser feita com seriedade, não de forma errática, de forma mambembe e com questões pessoais de picuinha, né? Porque um presidente de um poder, um presidente de um Senado, um presidente do Congresso, um presidente da Câmara, deveriam seguir o exemplo de Chagas Vieira, de Osíris Pontes e dizer, bem, uma coisa é a luta política pelo poder e tem a eleição, eu falo mal, você fala mal de mim, eu falo mal de você, mas nós podemos sentar e conversar e fazer o que é melhor para, no caso aí, os municípios lá de Massapê, lá na Serra da Meruoca. Pois é, essa relação eu já não vejo em Juazeiro. Eu não vejo tantas reuniões do Gleidson, essa proximidade com o governo, reuniões com Chagas, essa troca de elogios, que até foi coisa que o Osíris já fez. Parece que essa disputa política, essa adversalidade é mais acentuada lá em Juazeiro. Teve uma vez que tinha uma pessoa do governo aqui, e que eu testemunhei essa pessoa pedindo para liberar uma coisa para um convênio de Juazeiro, que apesar de ser adversário, era o município. Sim. Entendeu? E continua essa briga, mas eu acho que a pulverização de recursos de parceria com o governo não tem. Eu acho que Juazeiro do Norte não tem sido preterido, não. Porque a gente vê muitas ações distribuídas no estado todo, inclusive para adversários, né? Uma coisa, então, dá para fazer a oposição, mas não pode ser totalmente, dá para romper com o governo, porque seria uma irresponsabilidade de qualquer prefeito que queira fazer isso, porque os munícipes lá da sua cidade não têm culpa das opções políticas de cada um, né? Mas é muito difícil você ser um prefeito que não dialoga com o governo. Inclusive, houve até aquela reunião que foi chamar todos os prefeitos e o Gleidson disse que tinha uma reunião marcada com Nelson Martins na época, que parece que o próprio Gleidson não compareceu por algum motivo que ele falou à época, parece que tinha outro compromisso. Sim. Mas depois teve um encontro. Eu acho que depois foi resolvido, teve esse problema no começo do ano, acho que lá no início da gestão, né? E depois eles conseguiram se resolver, mas recentemente... E aí, claro, que o prefeito de Juazeiro ele continuou fazendo críticas ao governo, e o Chagas respondeu há umas semanas atrás, mas uma coisa são as relações pessoais, outra coisa são as relações institucionais. A gente não pode confundir a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Engraçado, porque na questão a pessoa e a administração, que é preciso ser separada, até porque o administrador ele representa, mas o governo tem que governar para as pessoas, e ali estão as pessoas no município de Juazeiro do Norte, independente de quem seja o prefeito, né? E a questão da humanidade. Eu cito a questão do episódio do Sargento Reginaldo, né? Sim. Que graças a Deus retornou para casa e está se restabelecendo. Mas ele e o Chagas Vieira, por muitas vezes, estiveram nas redes sociais com embates fortes. E nesse momento frágil, o secretário Chagas Vieira foi às redes sociais manifestar a solidariedade e desejar o restabelecimento da saúde. E o bonito da pessoa ser humana é isso, é ser o seu adversário, mas não ser o inimigo. Sim, sem dúvida. E aí lembrar, saber que algumas lutas... que a luta política ela tem consequências, que eu não posso apenas utilizar a convicção, olha, eu quero acabar com isso porque eu não concordo com isso é injusto, mas por exemplo, a direita comemorou o fim da saidinha. Sabe por que não vai ter saidinha? Porque não tem mais saidinha? O Bolsonaro. Então, a direita acabou com a saidinha, e agora que o líder deles poderia gozar desse direito,
não vai. Então veja, a política não pode ser feita com o fígado. Isso aí tá no manual básico. Política é razão, política é cálculo, política é estratégia, é olhar para além do que está posto aqui a 5 centímetros do meu nariz. Então, quando você luta contra direitos socialmente construídos, né, contra direitos de pessoas que cometeram crimes menores e teriam ali um direito num processo de ressocialização, porque o direito ele é restitutivo, né? Faz tempo que no Ocidente as pessoas, em tese, são presas para poderem se ressocializar, né? Não é para poder morrer lá na masmorra. E aí eles tiram isso porque eles achavam que nunca iam precisar, e tá aí agora o Jair Bolsonaro sem direito à saidinha, né? Qual é o futuro do União Brasil e do PSDB aqui no Ceará? Bem, o futuro do União Brasil já talvez não seja uma federação com o PP. Até porque o PP mandou os documentos errados. E por conta dos documentos errados, que botou o nome lá de 2 deputados de forma... Não colocou o nome da pessoa, colocou o apelido dele, que ele usa na urna, e por isso atrasou mais uma vez. E cada vez mais essa federação tá fazendo água, né? Até porque aqui no Ceará, né, tanto Moses Rodrigues quanto Fernanda Pessoa já dizem que estarão ao lado do governador Elmano de Freitas, né, na sua candidatura à reeleição. E quem parece que está se dando mal com isso aí é o Roberto Cláudio, que chegou no União Brasil com a promessa, demorou a filiação, talvez a federação não saia com o PP, porque já não interessa mais, né? Nacionalmente, até porque o Ciro Nogueira está bem enrolado com essa questão do banco Marca, né? Sim. Tem lá assessor dele enrolado, então está todo mundo ali com medo do que pode acontecer quando a delação vier desse banqueiro que diz que já está disposto a fazer delação. Ele tem muitos amigos, ele vai dizer quem eram os amigos dele. Não estou dizendo que estão envolvidos, eu estou falando que há indícios de que eles se relacionam. Por exemplo, esse banqueiro ele deu um jantar em Nova York homenageando o Hugo Mota, que foi com o avião da FAB, com diárias de R$14 mil. Mas por que um banqueiro vai homenagear o presidente da Câmara? Né? Não sei, você fica aí, você pensa aí o que é qual. Responder sombra, né? Então tem que ter amigos importantes, né? Tem que ter as influências, né? Então essa é a questão então eu acho que União Brasil, o PSDB, talvez tenha União Brasil e PSDB, mas assim, nesse sentido de que União Brasil rachado, né? Pode vir uma determinação de cima para baixo, vai ter a janela partidária, tanto o Moses como a Fernanda Pessoa, para onde eles forem, eles levam os votos deles, não é um voto no partido, é um voto deles. Então quem perderá é a União Brasil, que vai perder 2 puxadores de votos, né? 2 pessoas que foram eleitas em 2022 e vão para um outro partido para deixar esse espaço. Então, eu penso que a União Brasil ele tá um pouco desunido, né? Tá bem desunido aqui no Ceará. Desunião Brasil. Uma desunião total na luta. E assim, eu acho que isso é importante, sabe? Porque um partido ele tem que ter uma vida partidária, né? O próprio ACM Neto pediu pro Caiado, né, se retirar. Disse, olha, o Caiado não se inviabilizou, o Caiado não nos serve mais, nós vamos apoiar o Tarcísio, o Caiado pois eu vou para outro partido. Solidariedade. Vou para Solidariedade, vou lá ficar ele e o Paulinho da Força como uma candidatura. Então o que é que nós teremos? Teremos a direita fragmentada, você vai ter do Bolsonaro, candidato do bolsonarismo, até passando por Caiado, Zema, Tarcísio e outsider. Vai ter um outsider. Eu acho que é esse outsider. Eu estava num debate ontem, você tem bola de cristal? Eu disse, não é tarô que eu boto. Carta. Búzios. Quando a pesquisa CNT, não é tarô, não. Observar os dados e olhar para a realidade. 33% das pessoas dizem que não votam nem candidatos apoiados por Lula e nem candidatos bolsonaristas. Então tem 30%. É muita gente que está esperando
Um outro nome que um não outro tá aí. nome que vai surgir, e esse nome é que vai rivalizar com Lula no segundo turno, porque nenhum desses que está posto tem condições de longe, nem de longe, de bater o Lula. Não bateram com o Bolsonaro no poder, fazendo o que ele podia fazer com a Polícia Federal, o auxílio emergencial que está sendo devolvido. Eu vi hoje que tem gente que, mais de 100 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial no Ceará de forma indevida estão tendo que devolver o auxílio emergencial. Né? Então, imagina com o Bolsonaro preso, com o discurso da direita totalmente sem brilho, sem brio, sempre falando as mesmas coisas, sem ideias novas. Então, até o sujeito que é antipetista, que é antilulista, se tiver o Lula e essa galera, mas ele vai escolher um outro que vai ser um candidato mais... Não estou dizendo que... Uma espécie de Pablo Marçal, mas não como Pablo Marçal. Mais moderado. Que vai fazer esse discurso que nenhum, nem outro, e sou eu. Alternativa. E não vai ser o Aécio Neves esse daí. Estava me lembrando, você falou aí do racha do União, aqui para a eleição, e eu lembrando do PDT, que onde o Roberto Cláudio agora no União, mas em 2022 no PDT, e foi esse racha que deu até que muitos deputados depois foram autorizados pelo TRE a sair. Mas entrou rachado o PDT, tinha o PDT que estava com o Roberto Cláudio, que foi essa minoria, e o outro que foi para o governo. Então, pode repetir a cena em 2026. Isso. Exatamente. Não, eu sendo um eleitor bolsonarista e dizendo, cadê os vídeos apanhando o meu líder? Agora que ele está precisando, por que essas pessoas não chegam junto? Querem o meu voto, estão dizendo que são conservadores e na hora que vai apoiar o meu mito, não apoiam. Isso não convence ninguém. E aí, mais uma vez, nós nunca a politização que aconteceu no Brasil, por mais que tenha tido essa questão dessa polarização entre PL e PT, da violência, ela foi muito importante. Né? Então as pessoas estão ligadas, as pessoas estão atentas, as pessoas, tanto de esquerda como de direita, como de extrema direita, elas acompanham os seus representantes, elas acompanham o noticiário, elas estão conversando nas redes sociais e elas não vão aceitar serem feitas de bestas pelos próprios que elas escolheram para ser os seus representantes nessa luta para poder não ser feito de besta nunca mais na vida. Então, eles, lembrando, enxames digitais não formam corpos políticos. E a direita achou que apenas que com enxame digital ia conseguir perpetuar-se no poder. Foi muito rápido, foi muito efêmero. Atrapalha um bocado, viu? Não, atrapalha. Demais. Atrapalha. É uma realidade diferente. Pois é, paralela, mas não é a política. Na hora de precisar, tem que ser acordo coletivo, tem que sentar, conversar, vamos ver aqui os prós e os contras, vamos ser racional, tira as crianças da sala e vamos agora falar entre adultos. Eu queria uma opinião pessoal mesmo de vocês. Vamos lá, você olha para o Ciro, aí o Ciro diz o seguinte, não vou ser mais candidato a nada, mas vou dar a minha contribuição, vou fazer a minha parte, vou construir um projeto, então o tempo se saindo, nada ele confirma. E o próprio presidente nacional do PSDB, tomou posse hoje, né, o AS, confirma que ele vai ser candidato. Então aí, qual a posição do Ciro? Ele realmente não vai se candidatar ou ele está vendo o que vai acontecer para ver se coloca o nome dele para jogo ou não? O Ciro está vendo o que vai acontecer. Ou dentro deles, eu vou, só não vou dizer agora. Não, ele está esperando a hora de agir, se realmente vai se conseguir se viabilizar. Então ele não vai colocar o nome dele para ser apenas para ser massacrado. Ele só vai colocar o nome dele se ele tiver garantias reais que ele vai conseguir ser um candidato competitivo. Sim. É isso que ele tá. Mas o Tasso quer, o Aécio quer, tudo bem, quer, mas ele, o Ciro, experiente como né, sabe que daqui a 4 anos vai estar ainda possivelmente bem de saúde para disputar em 2030, então ele não vai querer queimar o capital dele logo agora, né? Ele vai esperar aí o que vai acontecer. Já que o PSDB não quer, né, disputando a nacional, agora ele não teria nenhuma chance, até porque ainda vai estar ali, e ainda mais dessa guinada dele à direita, né, na testa dele bolsonarista, por mais que ele diga que não é, por mais que a Michelle diga que ele não é, ele
estava lá ao lado do Alcides, do André, Inclusive defendendo a candidatura ao Senado. Defendendo a candidatura do Alcides ao Senado, que vai rodar. Como roda rápido, né? Inclusive, não sei se vocês viram na rede social, tem um post, não sei se está patrocinado, mas apareceu para muita gente. O senador do Ciro. Aí tem uma foto lá do Alcides. Pois é, o senador do Ciro. O senador do Ciro é o senador que diz que o Bolsonaro é inocente, está sendo vítima de perseguição. Então esse é o senador do Ciro. Então o Ciro vai ter que lidar com isso, mas não vai ter que lidar com isso. Não tem problema não, porque na eleição a última eleição de presidente, o Alcides estava dizendo que ele era cangaceiro? Era cangaceiro? Sim, era mais ou menos esse termo. Cangaceiro. Criticando o Daciolo. O Daciolo, porque ele estava apoiando o Ciro. Glória a Deus. Como é? Não estão nem aí. Como é, professor? Não, tem os nossos diferenças, mas estamos nem para elas. Nem para ela, a gente resolve isso. Não, as diferenças pessoais tudo bem, aqui as diferenças políticas que tem que ser percebidas, mas é isso, o PSDB sai com o Ciro e se for mesmo de algum viável, mas o Ciro e o Girão separados, né, eles vão ter. E aí é aquela coisa, eles vão ter que se unir no segundo turno, se houver segundo turno. Também ainda tem essa questão aí, porque é muito fragmentado, pode ser que acabe um roubando os votos do outro, né? Porque é humano, estará no segundo turno, isso aí ninguém tem dúvida. Até os próprios sabem disso, os adversários sabem que não tem possibilidade nenhuma de tirar o governador Eumano de Freitas com a popularidade que ele tem, com a aceitação que ele tem, com o trabalho que ele está fazendo, com os acordos políticos, com a base que ele tem. Então, o Eumano, a gente já falou isso aqui uma vez, né? Se ele se elege sob o ombro dos gigantes, e agora ele já se coloca numa estatura dele mesmo se eleger por si próprio, né? E talvez aí, claro, auxiliado pelo Camilo e pelo Lula, mas agora ele não está só sendo levado. Ele é conhecido, as pessoas sabem quem é um governador moderado, um governador que dialoga, um governador que consegue fazer o que ele tem que ser feito. E vocês viram o carão que o Girão levou na CPI? Do Contarato? Da história do Bebeto, né, de Queiroz, ele dizendo que todo mundo sabe, né? Que não foi preso. Se ele está dizendo todo mundo sabe. Não, e aí o Contarato diz, olha, a gente não pode ficar dizendo que partido A ou partido B é comunidade, porque se a gente ficar com essa partidarização, ninguém vai resolver nada, a gente vai ficar aqui brigando, um xingando o outro e não vai resolver nada. Então foi muito interessante esse carão, mas ele, domingo, vai ser lançada a pré-candidatura pelo Partido Novo, né? E aí o Novo junto com o PL vai ser uma chapa que vai ter alguns votos, né? Que desses conservadores eles vão votar. Eu acho que é uma chapa que já sai com quase 30%. 30%, né? E aí como é que o Ciro vai ficar com isso aí? Como é que o PSDB... Pra que lado os outros vão, né? Vai ser... E aí vai ter uma luta, uma briga entre o Ciro e o Girão para ver quem seria esse no segundo turno. Sim. Né? Então vai ter uma briga ali, como lembrando das brigas, aí depois se junta, tudo bem, né? Mas você vai um primeiro turno, vai ser um primeiro turno bem intenso, né? Se caso o Ciro realmente se coloque como candidato ao governo, mas o AS diz que ele vai, então vamos esperar aí ver se é verdade mesmo. E aí? É isto. Vamos terminar? Bora. Então, muito obrigado aí. Obrigada, pessoal. Até nosso próximo encontro. Siga a gente pelas redes sociais, YouTube TV ANC, Spotify ANC Entrevista. Compartilhe. A você que nos escuta pela rádio, obrigada pela sua audiência. E até a próxima. Nos encontramos na próxima semana. Até mais. Tchau, pessoal.